Glórias a Deus. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Louvado e agradecido é aquele que tem todo o poder. A palavra que Deus me deu hoje fica do segundo a primeira Rei, capítulo 18, que está sob o título Elias aparece diante de Acabe. A palavra de Deus, o profeta, o homem de Deus, aquele que foi escolhido para pregar, para falar a verdade diante de qualquer inimigo que se levantasse. É diferente no tempo atual, no momento que nós vivemos hoje, na terra que nós andamos. Tem profeta, mas também tem aqueles que se covardam. Tem aqueles que proferem dizer ser profeta. Tem aqueles que dizem ser profeta, mas o cuspe cai no chão. A palavra dele não vale nada, porque Deus não é com ele. Tem profeta, mas tem pessoas que proferem o nome de Deus. Irmão, isso é dentro da palavra. Lembra daquele povo que o diabo determina dizendo que conhecia Paulo, conhecia Jesus, mas aquele que foi pôr a mão sobre ele ficou envergonhado porque o diabo saltou por cima deles, arrancaram a roupa dele, rasgaram a roupa dele. Ele diz: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem é vós? Foi os judeus que estavam fazendo isso. Os gregos achou que era pelo nome de Jesus fazer. Nós sabemos que é por nome de Jesus. Irmão, fica mais algo para você colocar na tua mente. E tem pessoas que acham que tem Deus e não tem Deus, irmão. Deus está me tomando desse jeito e eu vou falar, irmão. Presta atenção. Tem pessoas que acham que tem Deus e não tem Deus, irmão. Tem pessoas que acham que proferindo o nome de Jesus, Jesus, lembra do que Jesus disse? O povo me chama, me clama, mas o coração está longe de mim. Esse povo aí é como um sepulcro caiado, diz a palavra. Tem muitos que estão em Israel, mas não é de Israel. É a palavra de Deus, irmão. Tem profeta e tem quem profere o nome de profeta. Não tem nada de profeta. Profeta fala a verdade. Profeta não mente. Profeta não fica da mesma maneira se compadecendo com as coisas terrenas e terrestres, as coisas daqui da terra. Profeta fala na cara. Lembra que Elias vai de encontro com Acabe e diz para Acabe se consertar, largar os falsos deuses da mulher dele que ele tinha, que era Jezabel, que ela ficava ali adorando as imagens e ele pregava sobre isso. E portanto pregar, por toda vez de pregar a verdade, a palavra de Deus diz que ele vai ser caçado. Ele vai ser, de todos os jeitos, ela vai querer a morte de Acabe. Quem é essa? Jezabel. Vai desejar a morte de Acabe por pregar a palavra, irmão. Você quer ser amigo do mundo, irmão? É inimigo de Deus. Tiago 4:3 está escrito, é Bíblia, é palavra de Deus. Você quer ser pacífico com o diabo? Você não tem dois reinos, vai ficar dividido, irmão. Deus não divide ninguém com ninguém e Deus não coloca jugo pesado em ninguém, irmão. Deus é um só. E outro, a palavra a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não está falando comigo não, irmão. Entenda, compreende a palavra de Deus. Quando ele fala que ele não divide a glória dele, ele está dizendo com falsos deuses estranhos, irmão. A glória dele são compartilhadas com nós, irmão. Com o servo dele, irmão. Com o servo de Cristo. Não quer dizer que a gente quer a glória para nós, não. Mas nós participamos dessa glória de Cristo. Lembra que foi notório a palavra de Deus? Lembra que foi notório quando a palavra de Deus veio dizendo, Moisés pregando, ele vai dizer, ele vai colocar um pano no seu rosto e vai dizer, para que o povo não olhasse, porque a glória de Deus estava sobre a vista dele, sobre o rosto dele, para que o povo não olhasse para ele. Foi transitório, está dentro da palavra, irmão. Quando a pessoa começa a glória, que aquele povo ali não podia olhar para Moisés, ficou com medo de olhar, então Moisés colocou um pano sobre o seu rosto
para que o povo não olhasse para ele. Porque só da presença de Deus, irmão. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa aceita Jesus, tem pessoa que olha e fala, você está com um brilho diferente, seu rosto está brilhando, tem algo diferente em você. O diabo tem esse ódio, tem esse rancor, tem essa mágoa. E quando ele vê a luz de Cristo que está na tua frente, a presença de Deus. Então, Elias tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que Elias, a unção que estava sobre a vida de Elias, eu estou pregando Bíblia, palavra de Deus, está escrito, está dentro das Escrituras, irmão. Não estou fugindo da Escritura e nem tirando um texto, nem contexto. Estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus disse que Elias, o profeta, o homem de Deus, aquele que tinha contato com Deus, o cuspe dele não caía no chão, irmão. Quando o homem abriu a boca para declarar sobre Samaria que não teria água mais, que não chovesse mais, ia fechar as comportas do céu. E ele fez isso. Segundo a minha palavra, o homem de Deus, dizer segundo a minha palavra, porque a primeira palavra vem de Deus. Mas ele declarou sobre Samaria, sobre o rei, sobre o Acabe. Pregou, até quando ele declarou, irmão. Quem era Acabe? Acabe era rei em Samaria. Acabe era rei que estava levando o povo todo a pecar. A Bíblia diz que tinha os profetas de Baal, o de Azera. Era muitos. 400 profetas de Azera, 400 mais de Baal. É dar o mesmo Deus, só muda o nome. Deus, Deuteronômio 32, 39, está escrito: vende agora que só o Senhor é Deus, e nem mais um Deus com ele. Ele mata, ele fere, e não pode ninguém escapar das suas mãos. Ninguém. Então, o Deus estranho, Baal, Azera, quando ele declara para que Deus fechasse o céu, Samaria vai passar por tempo de fome, escassez. Aí Jezabel vai matar os profetas do Senhor. E Elias vai ficar sabendo. Mas Elias não vai fugir para a caverna ainda não, irmão. Tem gente que prega dizendo que depois que matou os profetas, Elias foi para a caverna. Não, é errado. Lê lá, 1 Reis, capítulo 18. Lê lá. Lê o contexto, Bíblia. Você vai ver que depois não foi nada disso. Primeiramente, ele vai declarar que fechasse o céu, que não chovesse mais chuva, que não teria mais chuva sobre Samaria. E a Bíblia e a palavra de Deus vai dizer que Deus vai fechar o céu, não vai chover mais. E ali vai ficar uma escassez. E vai matar os profetas, os homens de Deus, que está ali com eles também. E Elias gostava deles, com certeza Elias gostava daquele povo. Elias estava ali com aquele povo, certamente, com os profetas de Deus, com os homens de Deus. Então, a Bíblia diz que o mordomo do rei, Acabe, vai guardar 100 profetas, vai colocar 150 numa cova, 50 numa cova, mais 50 em outra cova. Vai esconder ali, vai dar alimentar eles com pão e água. E dá para eles. Ele temia, ele estava trabalhando para o rei, mas temia o Deus de Israel. E tem pessoas, irmão, que dentro da igreja não temem a Deus. Tem pessoas que servem ao Senhor e não temem ao Senhor. Olha para cá. Tem pessoas que nesse tempo, nessa era de hoje, conhecem o nome de Jesus, falam no nome de Jesus, mas não temem ao Senhor. O cara nem servia a Deus. O cara estava lá num partido do rei, lá junto com o rei, era mordomo do rei. O rei que servia um Deus estranho, ele podia ser morto, mas ele estava aguardando. Não tem como eu não falar isso dentro da palavra. Está escrito, o mordomo do rei Acabe. Quem era Acabe? Acabe, seduzido pela mulher, influenciado pela mulher. Tem pessoas que é influenciado. Cuidado, ó mente poluída. Desperta, acorda, a salvação é muito mais além. Acorda. O que vale hoje para você vai te colocar amanhã no inferno.
O que faz você sorrir hoje, o deboche hoje, amanhã, vai te colocar dentro daquele lugar onde que a palavra diz. O lago de enxofre, foi para o diabo, não foi para nós, mas todos aqueles que deram ouvido aos profetas de Baal e que sentam na mesa de Jezabel. E como são esses que sentam na mesa de Jezabel? Aqueles que é participante da mesma mesa. Aqueles que diz servir o Senhor, mas não serve o Senhor. Micaias, lembra de Micaias? Micaias estava também. E Micaias apanhou ainda, hein? Para falar a verdade. Agora tem um monte aí diz que é homem de Deus, com mentira, com fofoca, com contenda. Um monte de homem de Deus que perante a outros grupinhos aí se corrompe. Fala mentira. A mentira do diabo, meu querido. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira.